Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Vamos falar um pouquinho hoje nesse vídeo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro que se inicia hoje, e o Fluminense joga às 18h30 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Então vamos falar sobre o jogo de hoje, vamos falar um pouquinho também sobre o jogo que a CBF remarcou do Fluminense contra o Ceará. Falar um pouquinho também, dar os parabéns para o nosso 01. Então vamos começar aqui pelo Campeonato Brasileiro. Hoje tem 27ª rodada, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, jogo às 18h30, e o Fluminense precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. O Fluminense empatou contra o Sport na última rodada, um resultado muito ruim para a gente. Tomamos o gol ali no último lance da partida. Foi uma ducha de água fria para as nossas pretensões no campeonato. Talvez se a gente tivesse ganho esse jogo, a gente iria para esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro com uma força maior, a torcida iria comparecer mais. Mas enfim, esse jogo já passou, então a gente precisa muito ganhar esse jogo hoje contra o Atlético Mineiro. O Atlético vem de 3 resultados sem perder, né? Então o Atlético provavelmente vai jogar um pouquinho mais cauteloso, não vou dizer recuado, porque a gente sabe que o Sampaoli não joga tão recuado assim, mas vai vir um pouco mais cauteloso. E a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje vai ser o time, vamos considerar assim, base do Fluminense atualmente, né? Com o retorno, o Thiago Silva deve retornar, graças a Deus, à zaga, o Samuel Xavier também. Então o Fluminense vai vir provavelmente a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René na esquerda, com Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e Germancano, tá? Então essa é a provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje, às 18h30 no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileiro. E o Atlético Mineiro, com 29 pontos, está em 14º lugar no campeonato. Provavelmente deve ser escalado o Atlético, que tem alguns retornos importantes, né? O Arana retorna a campo hoje, provavelmente. O goleiro Everson também volta a ser titular. O Hulk, enfim, o Atlético tem alguns retornos importantes para ele e deve vir a campo hoje com Everson, Ivan Roman, Júnior Alonso, Vitor Hugo e Gustavo Scarpa, tá? Alan Franco, Igor Gomes, Arana, Bernard e Rony e Hulk. Então esse é o provável Atlético Mineiro que deve jogar hoje contra o Fluminense no Maracanã às 18h30. Então, como eu falei anteriormente, é um jogo muito difícil para o Fluminense, mas precisamos muito dessa vitória para chegarmos a 38 pontos e a gente definir o que realmente a gente quer no Campeonato Brasileiro. Então, espero que hoje o Fluminense saia com a vitória do Maracanã e consiga chegar a 38 pontos aí, né, no Campeonato Brasileiro, tá? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre a remarcação do jogo contra o Ceará. A CBF remarcou esse jogo contra o Ceará, o jogo que era pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF remarcou agora para o dia 29 de outubro, tá? Às 19 horas no Maracanã. E é um jogo contra o Ceará que é no meio da data da Sul-Americana e da Libertadores. Então o Fluminense já tem a data marcada para esse jogo e precisamos também buscar essa vitória contra o Ceará, né, no dia 29 de outubro, às 19 horas no Maracanã, tá? E para terminar aqui, a gente não pode, cara, deixar de maneira nenhuma de dar os parabéns. Ontem foi aniversário do nosso ídolo 01 máximo, na minha opinião. A nossa torcida fica dividida quando a gente fala de ídolo entre Germancano e Frederico Chaves Guedes. Ontem foi aniversário do Frederico Chaves Guedes, nosso atacante, ídolo eterno do Fluminense, número 9, Fred. Então a gente precisa dar os parabéns para ele, agradecer tudo que o Fred fez pelo Fluminense. A gente sabe de todo o esforço do Fred para defender as cores do Fluminense. Então, Fredão, parabéns.
muitos anos de vida. Espero que um dia você retorne ao Fluminense, que você possa ajudar o Fluminense. Agora, Fred tem uma função nova, está como técnico do Sub-18 do Fortaleza, mas espero que um dia você retorne ao Fluminense para dar sequência na sua carreira de glórias pelo Fluminense. Tá bom, galera? Então é isso. Peço para vocês deixarem o like, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Isso para a gente é muito importante, tá? E muito obrigado por estar junto com a gente. Então é isso. Hoje não podemos esquecer Fluminense e Atlético Mineiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Fluminense saia vitorioso para a gente dar sequência no Campeonato Brasileiro, para a gente conseguir buscar essa vaga para a Libertadores do ano que vem. Tá bom, galera? Então é isso. Tamo junto. Grande abraço. Saudações tricolores. Valeu!